começar mais uma lição. E a lição de hoje, bem-vindo para você que está em casa. Espero que você esteja com a sua Bíblia. Todos aqui na sala já abriram. Nós vamos ler no livro de Números. Nós vamos ler que capítulo? 21. Muito bem. E nós vamos ler a partir do versículo de número? 4. E nós vamos ler até o número? 9. Heloísa? Vamos lá? Prestar bem atenção na leitura. E o título da nossa lição de hoje é A Serpente de Bronze. Alguém já ouviu sobre essa passagem? Espero que você em casa já tenha ouvido, e se você não ouviu, vai ser a primeira vez, né? E que você possa aprender, e se você já ouviu, não pode encostar, tá? Que hoje nós vamos ter mais uma oportunidade de estudar essa passagem maravilhosa. E que Deus tem algo importante para dizer para você, para mim, para todos nós, né? Então vamos começar a ler. Quem não sabe ainda ler, pode prestar atenção enquanto eu leio, tá bom? O importante é prestar atenção depois, tá bom, Pedro? Vamos lá. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho. Quem que partiu? O povo de Israel. Eles saíram do Monte Or e agora eles estão caminhando pelo Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Por que será que eles estão rodeando a terra de Edom? Eles estavam seguindo para Canaã, mas aqui nos diz que eles estavam a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio desse pão vil, deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal, vivia. Agora nós vamos ler no livro de João. Nós vamos ler no capítulo 3 e leremos o versículo 14 e o 15. Tá bom? Vocês podem, se vocês não conseguirem abrir, não tem problema. É o capítulo 3, o versículo 14 e 15. Não tem problema se não conseguir abrir, tá bom? Vocês podem agora prestar atenção. Tudo bem? Não tem problema. É o capítulo 3. Vamos lá? Luísa, vamos prestar atenção? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui está falando de quem? Filho do Homem? De Jesus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, essa lição nós vimos o título que fala sobre as serpentes ardentes. Aqui está uma grande serpente ardente. Isso. E o que aconteceu que nós lemos aqui na lição? Nós lemos que o povo estava caminhando a terra prometida, certo? E o que aconteceu? Vocês lembram da lição passada? Não? Quem lembram, né? Esse povo era super obediente ao Senhor. Quando o Senhor dava uma ordem, eles rapidamente obedeciam? Não é? E logo depois do acontecido da lição da aula passada, da desobediência deles não crerem na ordem do Senhor, coisas terríveis aconteceram pela desobediência. Arão foi morto porque Moisés e Arão desobedeceram ao Senhor. E ali eles estão seguindo para Canaã. Só que o Senhor fazem eles por um caminho muito mais longo.
Um caminho que ia ser super rápido, agora eles estão andando num caminho muito longe, afastado da terra prometida, dando voltas. E eles sabiam disso. E nessa lição nós vamos aprender que, como eles estavam em apuros por serpentes ardentes, eles precisavam ser salvos. E nós vamos falar sobre como nós podemos ser salvos. Então esse povo, depois de ter passado tudo isso com o Senhor, vamos lembrar um pouquinho mais para trás. Quem que era esse povo? Não é o povo do Senhor? Não era o povo que viram os milagres, que saíram do Egito? Quantas maravilhas o Senhor não fez para cada um deles? E agora eles estavam rodeando para longe da cidade de Canaã. Estavam pegando um caminho longe. E eles estavam felizes? Não é? Eles não estavam felizes. Bem, como que nós podemos nos aproximar do Senhor para sermos salvos? Nós vamos estudar isso hoje. Como nós podemos ser salvos? E essa lição pode ensinar muito a nós. Bem, vamos lembrar que esse povo do Senhor foi escolhido por Deus. Foi o Senhor que se aproximou deles. Foi o Senhor que escolheu, falou, eu quero esse povo aqui para ser o meu povo. E ele se aproximou e ele chamou alguns homens, que são seus servos, certo? Esses homens, como Moisés, foram usados para falar a vontade de Deus. O Senhor falava com eles e eles falavam com o seu povo. E o povo sabia a vontade de Deus? Não. Depois que os servos começaram a anunciar a vontade de Deus, o povo ficou sabendo? Sim. Sim, o povo sabia então. E através dos mandamentos do Senhor, eles iam conhecer quem é Deus. Porque se ele pede para eu fazer isso, alguma coisa, refere a ele, a quem ele é, a pessoa dele. Então, ele estava ali longe deles. O Senhor era um Deus de longe do seu povo? Deus era um Deus de perto, não era como os outros deuses, que são deuses de mentira, que ficavam em suas casinhas, nos seus altares, que não saíam pelo deserto. O Senhor estava caminhando com eles. Vocês lembram das nuvens? Que quando estava sol ardente, o que as nuvens faziam? Sombra. Fazia sombra. E de noite no frio do deserto, o que o Senhor enviava? Uma nuvem de fogo para aquecer. Olha como o Senhor estava perto deles. Como o Senhor mandou seus servos para falar sobre a sua vontade. Era um Deus, esse é um Deus de perto. E o Senhor, com tanta paciência e com tanto cuidado, fazendo tantos milagres, ele queria mostrar algo muito maior sobre ele. Não só para o povo de Israel, mas para todos nós. Vocês acham que o Senhor está longe de vocês? O Senhor usa os seus servos para falar a vontade dele para vocês? O Senhor usa a sua palavra, a Bíblia, para nos falar toda a sua vontade. E isso fala sobre quem ele é. Quando o Senhor manda nós dizermos a verdade, quer dizer que Deus mente? Não. Esse é o Deus da verdade. Ele nunca mente. Olha que maravilha. E o Senhor estava ali para mostrar para eles, sim, que ele era um Deus poderoso. Que mais? Um Deus de bondade, protetor. Um Deus de amor, de cuidado. Um Deus pessoal. Um Deus que está bem perto de nós. E também para mostrar que esse é um Deus de justiça. Deus gosta das coisas erradas? Não, ele é um Deus de justiça. E ele estava sempre mostrando coisas para mostrar para nós que esses olhos aqui, ó, e essa mente que nós temos não podem ver coisas maiores. As coisas mais importantes, que são as do céu, e sobre ele nós não podemos ver. Olha que coisa que nós podemos aprender e prestar muita atenção. Então, o que o Senhor quer mostrar para cada um de nós e para eles? Que nós não vemos que somos rebeldes. Nós achamos que a gente é bom. E o Senhor quer mostrar a verdade, coisas que não vemos. Que temos alegria no pecado. Sabe o que é alegria no pecado? Alguém sabe? Se alegrar com o pecado? Ah, eu vou ficar chateando o meu amigo porque eu acho legal. Eu vou irritar ele, deixar ele triste porque eu acho isso legal. Isso é alegria no pecado.
Isso é bom? Isso não é, isso é triste. E nós fazemos isso, somos nós que fazemos isso. E o Senhor também quer mostrar uma coisa, mais uma coisa que nós não vemos, que é nos humilharmos. Mostrar, olha, você, Jennifer, é assim. Olha as brincadeiras que você faz. Olha os desejos que você tem. E mostrar que eu realmente mereço o castigo. Que quando o Senhor fala, todo pecado merece a morte. O salário do pecado é a morte. E a morte é eterna. E que isso é justo. E também Ele quer nos mostrar que é através do arrependimento, que é maravilhoso Ele mostrar a verdade e nos fazer nos sentir ruins por causa disso. Mas não para fugir do Senhor, mas para crer que Ele enviou um meio de salvação. Essa é a mensagem importante, a qual o Senhor queria abrir os olhos. O Senhor estava abrindo os olhos do seu povo. Não só naquele tempo, enquanto eles rodeavam o Egito, mas também no dia de hoje. Então nós aprendemos o quê? O Senhor faz coisas, permite coisas difíceis para nós, porque Ele quer fazer o mal? Não. Eu vou ler agora um versículo que vai falar realmente sobre o que o Senhor faz em situações difíceis que nós chamamos de ruins. Em Deuteronômio 8, no versículo 12, eu vou ler até o 16, vocês prestem bastante atenção. Para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, estiver de barriga cheia, e havendo edificado boas casas e morando nelas, habitando-as, se tiverem aumentado os teus gados, o teu rebanho, aumentado o seu dinheiro, e se acrescentar a prata, o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que te tirou da onde? Da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram. E Ele fez tudo isso para quê? Agora Ele vai responder: para te humilhar, para te provar e para no fim te fazer bem. Aqui está dizendo o quê? Que o Senhor faz todas essas coisas para fazer o quê? O bem. Olha que coisa maravilhosa. Como nós homens poderíamos pensar que Ele manda coisas difíceis? Estar caminhando num deserto para nos trazer o bem. Nós estamos aqui neste mundo, é um mundo difícil. Para o quê? Para o bem. Mas o Senhor tem um grande agir no meio desse deserto, como nós vemos aqui. O povo, ele estava... Como que eles estavam? Eles estavam obedecendo ao Senhor mais uma vez? Não. E a Bíblia nos diz que eles estavam pecando outra vez. Por que que eles pecaram? Vocês lembram quando eu li? Não. Que eles angustiaram-se em seus corações por conta do caminho que eles estavam seguindo. Eles estavam muito tristes por conta de não acreditar que aquele caminho que o Senhor estava mandando seria bom. E eles estavam alegres? Não, eles estavam murmurando, eles estavam reclamando. Eles conseguiam ver que Deus era bom? Eles conseguiam ver que o propósito era para o bem? Não. E eles estavam murmurando. Esse povo era cego, gente? Não. Eles conseguiam enxergar as coisas? Sim. Então por que eles não conseguiam ver que Deus estava fazendo tudo aquilo para o bem? Por que não? Eles não oraram? Porque eles não oraram? Quem mais tem uma resposta? Por quê? É porque eles não obedeciam a Deus. Eles não obedeciam a Deus, também é uma resposta. Mas sabe por que eles não conseguiam ver? Não pode. Sabe por que eles não conseguiam ver? Porque eles eram cegos espiritualmente. Aqui dentro deles, nas suas almas, eles estavam em trevas. Vocês sabem o que é trevas? Não. Eu sei. O que é? É tipo medo e maldade, assim. Trevas é escuridão por completo. Se vocês colocarem a mão, todo mundo põe a mão no olho assim. Pode apertar com força, porque se ficar leve não vai. Alguém tá vendo luz? Não. Sim.
Então você não está apertando, então é trevas. E isso que a nossa mão não consegue apagar toda a luz durante o dia. Vamos dar um exemplo aqui muito prático sobre o olho. Todo mundo tem 2, né? Sim. Pode tirar a mão, Pedro. Agora já tá bom de trevas. Aí, legal. Nós temos o olho. E o que o olho faz? Pisca, olha as coisas. É como uma máquina fotográfica. O olho, ele tira foto. Ele captura imagens. Ele vai fazendo tic, tic, tic. Só que a gente não percebe isso. Porque ele tá tirando foto o tempo todo. Eu consigo. Ninguém percebe. É muito rápido a sequência de imagens. Então aparece como um filme. Vocês sabem que o filme é uma sequência de fotos, né? O filme é uma sequência de fotos tão rápida que a gente não consegue perceber que existe uma pausa, né? Então o que acontece? O nosso olho, ele tira foto. Isso é o olhar. Mas e a visão? É outra coisa. A visão é entender aquilo que você está vendo. Quando a gente é bebezinho, a gente não sabe, por exemplo, assim, isso aqui é um copo. O bebê olha pra isso, ele não sabe pra que serve, ele olha, vai olhando, olhando, olhando. Aí ele vê a mãe dele fazendo o que com o copo? Enchendo de água, ele vai olhando. Aí depois ele vê a mãe tomando água. E um dia a mãe dele ensina, filho, isso é um copo para beber água. E aí o cérebro dele vai codificar, vai dar o nome a esse objeto que muitas vezes ele tirou fotos com o olho. E então o que vai dizer sobre o que é as coisas é aqui dentro. Mas esse povo, pode falar, João. Eu consigo. Você tá parada, né? Uhum. Quando a senhora se mexe, eu pisco, aí depois eu fecho os olhos. Sim, é isso. Quando você pisca, você consegue entender, né? Essa sequência. É possível. Mas. Você fecha os olhos. Isso. Mas tem um problema. Quando nós tiramos essas fotos, nós guardamos em uma caixinha dentro de nós. Dentro da nossa alma. Mas só que tem um problema. Nós lá dentro, sem Cristo, nós estamos em trevas. Espera. Então, tudo que nós tiramos fotos, nós guardamos lá dentro para pecar contra Deus. Então, nós olhamos as coisas lindas e nós queremos pra nós. É pra mim, eu quero tudo isso, eu quero brincar, eu quero que seja meu. Eu quero que todo mundo olhe pra mim como eu sou especial, eu quero ser o centro da atenção. Eu quero aproveitar tudo. A gente quer olhar tudo que a gente vê para nós. Emma, presta atenção. Então, nós estamos vendo que esse povo, eles conseguiam enxergar, certo? Mas eles não entendiam. Era como cegos. Será que nós hoje conseguimos ver as coisas de Deus? Ou será que tudo que nós vemos, a gente guarda aqui dentro para nós mesmos? Quando a gente guarda para o Senhor, a gente faz todas as coisas para Ele. Todas as coisas para Ele. Tudo que nós vemos a glória do Senhor. Nós olhamos a criação e falamos às árvores, olha, foi Deus que criou. Eu preciso cuidar disso. Nós olhamos a vida, as crianças e falamos, olha, foi Deus quem fez a vida. Nós devemos honrá-lo, amar ao próximo. Olha que coisa maravilhosa. Então eles estavam tristes e eles estavam murmurando. Sabe o que é murmurar? Pode. Alguém sabe o que é murmurar? Reclamar. Pode falar. Isso, reclamar. Tudo bem. Então murmurar é ficar reclamando. Quem aqui já reclamou de alguma coisa? Todo mundo, né? Sim. A minha perna está doendo. Tá bom. Depois você estica ela, depois passa, tá bom? Perguntas agora só sobre a lição. Tudo bem? Então vamos lá. O povo estava murmurando, estava reclamando. Quer dizer que eles não gostavam daquilo que eles estavam recebendo. Eles estavam recebendo a ordem de Deus. Deus conhecia todo o caminho? Sim. Deus conhecia todo o caminho, todo mundo. Heloísa, por favor, sentada. Deus conhecia todo o caminho. Deus sabia de tudo. Deus sabe de tudo. E Deus sabe mais o quê? Sobre o quê? Sobre o coração deles. Sobre o nosso coração também. Então, se eu fechar os olhos de vocês e colocarem vocês num quarto escuro, vocês vão ver alguma coisa que tem nesse quarto? Não. E se eu mudar vocês de quarto para colocar em um outro quarto escuro, vai ter diferença? Não. Não. Esse povo estava no Egito, vocês lembram? Eles estavam murmurando no Egito? Não.
Sim, eles estavam murmurando no Egito. E eles mudaram. Depois que eles foram libertos da escravidão e estavam no deserto, indo para a terra prometida, eles pararam de murmurar? Não. Heloísa, por favor, já é a última vez que a tia chama a sua atenção, tá bom? Por favor, fica sentadinha, tá? Então, eles continuavam, né, Karen? O que eles continuavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Murmurando. Então, não importa onde a gente esteja, nós vamos reclamar. O pecado faz com que a gente ache as coisas de Deus ruins. Isso é terrível. Eles estavam reclamando. E sabe o que eles falaram? Vocês lembram o que eles falaram? Não. A nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Eles estavam reclamando que tudo que Deus estava dando era algo não só ruim, era péssimo. Eles não queriam ser alimentados, cuidados pelo Senhor. Pode falar, João. Se não tivesse pecado, não existiria serpente. Seria serpente, mas ela não traria dano algum. Não faria mal a ninguém. Como era no jardim do Éden. Por conta do pecado, nós vivemos dentro de nós e fora de nós o mal, o pecado. Então adiantaria mudar esse povo? Eles estavam reclamando no Egito, eles estavam reclamando no deserto, eles estavam reclamando indo para a cidade prometida, eles estavam reclamando. Nós reclamamos do Senhor. E sabe que o que é o pior? Que isso é ir contra Deus, é se rebelar contra Ele. Rebelião é algo terrível. Rebelião é destruir o que é as coisas boas de Deus só por maldade, pelo prazer do mal. Isso é rebelião. Que coisa terrível. E sabe o que a murmuração faz? A gente, no final, colocar... Pode falar. O que a murmuração faz? Não, agora não. Sabe o que a murmuração faz? A gente colocar culpa em Deus dos nossos pecados, de desobedecermos a Ele, de entristecermos a Ele. Que coisa horrível é colocar culpa em Deus, não é? É tipo, a minha tia morreu e foi ele que chamou ela pra ela morrer. A gente culpa. E a gente esquece que a morte vem ao mundo por conta dos nossos pecados, porque nós pecamos. Por isso que a morte vem. E Deus, Ele é justo, Ele precisa, para Ele ser bom, Ele precisa tirar o mal, Ele precisa punir o mal. E Ele precisa ser firme em punir o mal. Então esse povo tinha olhos, mas o Senhor tinha um plano maior. Lembra que Ele queria fazer o bem? Vocês lembram disso? Não. Não lembram que Ele queria fazer o bem, onde nós lemos? Não. Não? Então precisa lembrar, Pedro. A tia vai ler agora mais um versículo que está no livro de Mateus, no versículo 13, no versículo 14 e o 15. Isa, por favor. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. O Senhor tinha um propósito maior. E ali, por conta da desobediência deles, o Senhor retira o quê? A proteção. Não fazia tanto tempo que eles estavam no deserto? Não fazia muito tempo? Fazia tempo que estavam no deserto. Algum escorpião picou eles? Não. Alguma cobra? Tinha cobra ali também, em todo lugar. Quem que não deixou eles serem picados por nenhuma serpente e escorpião? Foi o próprio Senhor. E Ele estava protegendo. Mas agora o que acontece? O Senhor retira a proteção. E a Bíblia nos diz que Ele envia serpentes ardentes. Ardente? Por que elas chamam serpentes ardentes? Porque ela é tipo dá veneno assim. Isso, é por causa do veneno dela. O veneno dessa serpente no deserto, quando ela pica, é como se fosse uma queimadura de fogo. Alguém já queimou o dedinho? Sim. Você imagine o corpo inteiro queimado, não é horrível a queimadura? Então, quando nós somos queimados por inteiro, por dentro, é algo terrível. Por isso que elas se chamavam serpentes ardentes. Tem que levantar a mão, lembra? Tia, uma Sim. vez eu fui picada por uma aranha na mão. Sim.
Então, a gente vê que a picada da cobra e uma cobra venenosa vai levar a gente a acontecer o que com a gente? A morte. Vai nos levar dolorosamente à morte. É uma dor tão terrível que não consegue falar, queimadura por dentro. Onde o sangue percorre, o veneno da cobra irá percorrer. E ali haverá grande ardor, grande queimadura. Tem cobra que tem veneno, mas... E o que eles deveriam fazer? O que eles deveriam fazer agora? Eles murmuraram contra o Senhor e contra o servo do Senhor. E o Senhor fez o quê? Justiça. Eles estavam sendo maus e perversos contra o Senhor e Deus estava enviando justiça. Deus, Ele é o Deus da justiça. Aí Ele corrige. Ele castiga o pecado. E quem pratica o pecado? Nós. O povo de Israel estava pecando? Sim. Então eles foram ali repreendidos pelo Senhor. E isso é ruim? Sim. É um mal que nós chamamos de mal, mas para o bem. Isso é para o bem. Eles precisavam ser freados do mal. Se Deus não freasse e não segurasse a gente, esse mundo já estaria destruído por completo por conta do nosso pecado. Um ser humano só é capaz de destruir com sua maldade este mundo inteiro se Deus não o segurar. Nós criamos bombas nucleares que é capaz de destruir um país inteiro. Um homem apertando um botão. Não é terrível isso? Nós somos perversos, nós temos algo mal dentro de nós. E Deus, Ele quer mostrar isso para nós. Todos nós. E nós não devemos brincar com serpentes ardentes. Devemos brincar? Não. Devemos brincar com o pecado? Não. O pecado é o maior mal que existe. E ele está dentro de cada um de nós. E o que eles deveriam fazer? Pode falar. Não fazer pecados. Eles deveriam não pecar. Mas nós nascemos o quê? Pecadores. Nós não conseguimos fazer outra coisa a não ser pecar. Então, eles deveriam o quê? Se arrepender. Mas como? Eles deveriam pedir a alguém. Eles deveriam orar. Eles vão atrás de Moisés e falam para Moisés: Moisés, pede para o Senhor. Nós pecamos contra o Senhor e contra você. Ore por nós, para que o Senhor retire essas serpentes de nós. E o que o Senhor faz? Ele vai lá e retira todas as cobras? Não. O Senhor não podia fazer isso? Ele não tem poder? Sim. Ele já estava fazendo isso antes, né? Mas o Senhor estava promovendo o bem. Deus tem um agir muito maior. E Ele não retira as cobras. Né? Depois a gente conversa, tá, Elô? Então o Senhor permite que as cobras continuem a picar. E a Bíblia nos diz que muitos morreram. Pela desobediência. Pela murmuração. A Bíblia não diz quantos, mas foram muitos. E o Senhor fala a Moisés. Vocês lembram que o Senhor falou a Moisés? O que Moisés deveria fazer? Quem lembra? Pode falar, Lois. Construir uma cobra. Isso, era uma cobra de bronze. Naquela região existia muito bronze. E Moisés, o Senhor fala para ele: construa uma cobra de bronze. Olha aqui. Ele constrói uma cobra. E coloque a cobra onde? Debaixo do tapete, dentro da barraca? Pode falar. Dentro de uma floresta. Isso, foi colocada numa haste. Aquele tempo, ninguém, se não Deus não revelasse como seria a morte de Cristo, não saberia como ia ser. E ali o Senhor revela a Moisés colocar uma cobra em uma haste e levantar bem alto para que todo... É uma madeira bem comprida a haste. Como ele fez um formato de cruz. E todo aquele que olhasse para... Karen, olhasse para quê? Olhasse para a haste, olhasse para a cobra de bronze. O que ia acontecer com essa pessoa? Que foi picada pela serpente. O que seria que acontecia, Karen, com eles? Morreu. Pode falar, Lois. Ia se curar? Exato. Todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado. Olha a bondade de Deus. Esse povo estava agindo contra Deus. Nós somos iguais a eles. Todo o nosso pecado é contra Deus. Quando nós não obedecemos os mais velhos, nós estamos desobedecendo a quem?
a Deus. Nós somos desobedientes, não somos? Não. Nós somos desobedientes a Deus. Sim. Nós pecamos contra Ele. Mas o Senhor envia um meio para salvar e curar aquele povo. Olha que coisa terrível. E era uma coisa muito difícil para eles fazerem. O Senhor falou assim, olha, dá mais 5.000 voltas no deserto e depois volta para olhar para a serpente. O que o Senhor falou que eles deveriam fazer? Quem lembra? Olhar. Lembra que nós falamos da visão? Será que eles iam entender olhando para a serpente? Se Deus tinha enviado aquele meio, era certamente esse meio que eles iriam entender. Fazendo o quê? Olhando. Só que o Senhor traria luz à mente deles. E traria a verdade. Eles entenderiam que aquela cruz era o meio de salvação. O Senhor diz na sua palavra que Ele é luz. Alguém já ouviu falar que Ele diz que Ele é a luz? Não. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Olha que lindo. Não é não. E olha assim, ó, em Salmo 119, versículo 130, está escrito: a entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Pode ser qualquer pessoa, uma pessoa que não é muito inteligente, que nunca estudou. Ele dá luz, que ele está falando sobre entendimento. Entender as coisas que nós vemos de forma verdadeira, de formas grandiosas, sobre a salvação eterna. A vida aqui é muito curta, não é? Para vocês que são crianças, parece que é grande, né? Parece que é uma vida longa, mas não é. Ela passa rápido. Agora, a vida que nos aguarda depois da morte, ela é infinita, ela não acaba, ela é eterna. O quê? A vida que nós iremos ter depois da morte. Pode falar, Emma. Agora não. Então, o Senhor está falando que Ele dá luz. Quando nós falamos da sala escura, o que nós precisamos para ver as coisas dentro dessa sala? De luz. Sem luz nós não vemos as coisas. Mas a luz para vermos as coisas de Deus precisa ser a luz de Cristo, da sua palavra. É a palavra de Deus, quando ouvimos, que faz nos entender a vontade de Deus. Então eles olhavam ali para aquela serpente ardente. E o que ia provocar dentro do coração deles? Arrependimento. Eles iam olhar e falar assim: eu mereço ser morto por esse veneno, porque eu fui mal, cruel contra Deus. Eu odiei a vontade de Deus. Eu não tenho prazer quando Deus fala, obedeça. Quando Deus fala, não minta. Eu minto. Eu tenho prazer na mentira para me safar dos problemas. Eu não quero ser castigado. Eu não quero sofrer. Mas o Senhor permite o sofrimento para nós como algo bom para nos dar o arrependimento. Lembre-se dessa palavra, humilhar, humilhação. É algo bom para nós. É quando o Senhor nos entristece, dando luz, mostrando, olha, Jennifer, como você é má. Você merece o castigo. Você merece o veneno da serpente. Esse veneno vai te levar para onde? Céu. Para a morte. Morte. O veneno nos levará à morte. É o pecado. É o castigo do pecado. E eles, no momento de dor, e que seus olhos estavam espremendo de tanta dor, Heloísa, por favor, pode sentar. Quando eles estavam no momento de muita dor, eles estavam assim, ó, de dor, espremendo. Eles tinham que levantar a sua cabeça, simplesmente olhar para aquela serpente. O meio de salvação do Senhor. Agora eles deveriam obedecer ao Senhor se quisessem ser salvos. E esse é o meio. Nós devemos obedecer ao Senhor. Ele diz que nós devemos buscar a quem? Ao meio de salvação, que é Cristo. Como nós podemos ser salvos? Vocês acreditam que seja diferente do povo do Egito? Não. Como nós podemos ser salvos? Não é diferente. O Senhor manda cada um de nós fazer algo terrivelmente pesado, carregar um monte de tonelada de coisas, manda a gente atravessar o mar, nadando. Ele simplesmente ordena que a gente olhe para Cristo.
Quem morreu numa cruz e foi erguido em um madeiro, em uma haste? O Senhor Jesus. E por que ele morreu? Por que o Senhor Jesus se entregou à morte? Para nos perdoar desses pecados horríveis, que vai nos levar diante de Deus para sermos condenados, castigados por Ele. Sabe por quê? Porque nós usamos as coisas boas de Deus para ter prazer no pecado. Olha que coisa terrível. Sabe por que a gente consegue ficar alegre com o pecado? Porque nós usamos a bondade de Deus para praticar o pecado. Que coisa terrível, nós usamos a bondade de Deus para pecar contra Ele. Deus nos dá alegria, paz, nos dá certa segurança nessa terra. Nós vemos a manifestação da graça do Senhor. E o Senhor Jesus foi enviado, o único Filho de Deus, para ser morto em um madeiro. Ele sofreu o veneno da serpente por todos aqueles que pecam contra Ele e olham para Ele com fé. É um simples olhar. É o Senhor que se aproxima de nós. Vocês estarem aqui na escola da manhã, essa é uma proximidade de Deus. O Senhor se aproximando de vocês, se aproximando de mim, se aproximando de nós. Para quê? Lembra? Para nos humilhar, porque isso é bom. Para mostrar que nós somos pecadores, que nós ofendemos a Deus. E a dor do pecado, quando Ele traz a luz, quando nós vemos o nosso pecado, traz dores de fogo ardente e justiça. E nós entendemos, eu mereço o castigo. Cristo sofreu dores inexplicáveis por conta do pecado, da eternidade. Não foi, Karen? Não foi o que o Senhor sofreu? Sem Deus não há bondade, não há bem. O Senhor é toda paz, é toda alegria, é toda segurança, não há dor. E nada que Ele pede para nós é um fardo pesado, como o povo de Israel e nós achamos que é. Porque os mandamentos do Senhor são pesados para nós? Porque nós amamos o pecado. Por isso, porque nós queremos Ele. Nós não queremos que o Senhor tire o pecado de nós. Mas isso nos levará à morte. Nós devemos buscar ao Senhor para o arrependimento. O Senhor é o nosso remédio. Imagine uma pessoa indo no médico, estando muito doente, com uma doença apodrecendo os seus órgãos. Ele ia gostar que o médico mentisse e falasse assim: você tá bem, vai pra casa, toma um chá. Você acha que essa pessoa ia gostar? Não. E se esse médico falasse assim: você está morrendo, tá podre, você precisa do remédio, não ia ser um alívio para ele? Sim. Por mais que ele chorasse de tristeza e falasse: o médico disse que eu estou doente, eu vou morrer. Mas ele disse que existe uma cura. Não ia trazer um alívio? A verdade, por mais que ela seja dura, ela é boa. O Senhor traz o remédio do pecado, do castigo. Para quando nós buscarmos a Ele, orarmos com fé, pedirmos a Ele: Senhor, livra deste mal do pecado que me faz entristecer a Deus, que faz eu clamar por justiça. Sabe quando a gente peca, a gente clama por justiça. Sabe o que isso quer dizer? Castiga-me, Deus. Quando um filho desobedece o pai, sabe o que ele está pedindo para o pai sem saber? Sinta. Pai, corrige-me, eu estou desobedecendo a ti. Está na hora de usar a vara para o meu bem, pai. O filho não vai falar isso porque ele não gosta de sofrer a dor do seu erro. Mas a correção fará bem. Ele vai parar e vai falar: ai, eu estava fazendo errado. Desculpa, pai. Desculpa, mãe. Olha que maravilha. O Senhor nos traz a cura através do arrependimento, de sofrermos e vermos os nossos pecados. Mas Ele não irá punir quando nós buscamos a Cristo. Ele não vai trazer o castigo. Ele vai apenas nos mostrar. Nós vamos nos entristecer? Certamente. Porque nós vamos ver que Cristo pagou o castigo no meu lugar, de todos os meus pecados, sendo santo. O Senhor Jesus nunca pecou. Nunca pecou. Então, assim como um bebê,
quando ele nasce. A mãe faz uma alquimia, pega umas misturas lá e joga no olho da criança, a criança enxerga. É assim? Não. Como que essa criança enxerga? Deus dá vista e visão a ela. E quando nós buscamos a Cristo para o arrependimento, sabe o que Ele nos dá? Assim como uma criança, uma nova vista. E nós vemos Cristo crucificado em nossos corações. E nós amamos a Ele. Depois você pega, Elô. Depois, tá bom? Deixa a Isa prestar atenção. E o Senhor nos dá vida. Teremos vida e vida eterna. Antes de partirmos desse mundo, se clamarmos a Cristo, aquele crucificado. Olha que coisa maravilhosa. Nós teremos vida eterna. Não sofreremos mais nenhuma dor. E nos alegraremos com tudo que Ele é e tudo que Ele faz. Nós entenderemos tudo e falamos, uau, esse é o Senhor Deus verdadeiro, o único que me criou. Heloísa, por favor. Por favor, não é? Então nós podemos murmurar? Não. Nós podemos reclamar, então? Não podemos reclamar. Nós podemos colocar a culpa em Deus? Não? Quem é que peca? Nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 9 e 10 diz assim, prestem bem atenção, que essa é a palavra do Senhor. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis. Por quê? Como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. O inimigo não terá dó. Ele vai incentivar com que nós pequemos mais e mais e mais. E o Senhor diz que nós não devemos fazer isso. E João 3:19, nós lemos um pouquinho acima antes, diz assim: e a condenação, o castigo, qual que é a condenação? É esta, que a luz veio para o mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Nós não podemos sair deste mundo amando mais o pecado do que a Deus. Isso é uma afronta ao Criador. Nós devemos amar a luz. A luz é Cristo, aquele que ilumina as trevas que está dentro de nós. Então, para fechar, para quem nós devemos olhar para buscar o perdão dos nossos pecados? O Senhor Jesus. E o Senhor Jesus quem? Crucificado? Pagando. Por que a gente fala Cristo crucificado? Para a gente lembrar que Ele recebeu o castigo. Que Ele foi moído pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, por conta dos meus pecados. E Ele diz, o Senhor enviou o seu Filho para que a gente creia nele, para que a gente olhe para Ele. E tem o último versículo que nós vamos ler, Karen. Vamos ler mais um versículo. E diz assim, agora não, tá? Vamos terminar. Olhando para quem? Olha como começa esse versículo, prestem bem atenção. Olhando para Jesus, o autor, aquele que criou, e consumador, aquele que efetivou, que faz. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Pedro, o qual pelo gozo, o qual pela alegria, tendo a alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando o que afronta contra ele, o meu pecado contra ele, ele desprezou na cruz, porque ele foi castigado no meu lugar e assentou à destra do trono de Deus. Ele ressuscitou depois que ele foi castigado, o castigo de morte por conta dos meus pecados, e sentou-se no lugar ao lado de Deus como o grande Senhor, o poderoso, o dono de toda a existência e eternidade. Se olharmos para Ele hoje,
Ele retira a maldade que nós fizemos contra Ele e perdoa os nossos pecados e nos levará a um lugar de honra e glória juntamente com Ele. Já pensar em morar com o Senhor, o Criador da eternidade, e de se alegrar com Ele? Isso é algo que o Senhor nos dá. Que cada um de nós possa pensar se já olhamos ao Senhor ou se nossos corações estão em trevas, que nós não conseguimos prestar atenção nas coisas de Deus, não são importantes para nós. Se você está assim hoje, ore ao Senhor. Nada pode impedir. É uma oração, é um olhar, é simples. Quando vocês estiverem sozinhos em suas casas, algum canto, pode ser em qualquer lugar, até mesmo na igreja, faça isso sozinho e peça perdão ao Senhor. Peça para que Ele possa, através do seu Santo Espírito, ajudar a cada um de nós a olhar para Cristo,